Guiné-Bissau. Qual a maior dificuldade para a evangelização em Guiné-Bissau hoje? Bom, eu diria que a maior dificuldade em evangelizar na Guiné-Bissau é meios. Quando eu digo meio, você precisa de equipamentos, como por exemplo colunas, projetores para exibir filme, não é? Você precisa de transporte para chegar a outros lugares mais distantes. Às vezes, mesmo querendo fazê-lo, você não consegue, não é, por falta de meios para, não é, você tirar proveito e fazer a palavra chegar. Há muitas localidades que precisam da palavra, mas como chegar lá e como ser útil quando chegar lá, então está sendo maior dificuldade. Aí o adversário está tirando proveito. Por exemplo, há muita necessidade, por exemplo, a questão de fome no interior. E quando você vai para fazer a obra, em qualquer que seja a parte, você não vai se preocupar em pregar a palavra. Você tem que preocupar em subsidiar a comunidade. Tanto a nível de saúde, tanto a nível de educação, não é? Tanto a nível de palavra. Então, tanto que você pode fazer a palavra chegar, não é? Se não está em condição de poder suprir algumas, essas pessoas vão acabando saindo, não é? Tendo em conta outras ofertas que vão aparecendo para eles. Está com barriga vazia, não tem o que comer. Vocês têm aqui, por regra, 4 refeições ou 3. 3. Manhã, tarde. Imagine numa vila interfeição só uma vez. Por exemplo, se acontecer às 15 hoje da tarde. Só falta comer às 15 do outro dia. Então, quanto mais, por exemplo, for subsidiário, as pessoas não estão a fazer as obras, principalmente na Guiné, com esse aspecto, terão mais alcance. Mas eu diria que tem que ser com pessoas comprometidas. Sim. Eu diria com pessoas comprometidas, porque eu já vi coisas lá, não é, que também desencoraja muitos de poderem apoiar. Picareta tem em todo lugar, né? Picareta, sem vergonha, corrupto, ladrão tem em todo lugar. Que abusam da necessidade de um lugar para seu benefício próprio. Tem gente que aproveita do bom coração de muitos aqui, que se aquilo for aplicado mesmo, a gente deu um boom na Guiné. Deu um boom. Eu, pelo menos, já viajei por toda a parte do meu continente. Já fui com jovens, mais ligado à evangelização. Já fui com jovens na zona leste, na zona sul, na zona norte. Já viajei com os adolescentes e jovens por toda a parte do continente, fazendo a parada. Eu percebi a ouvir a necessidade. Mas há muitos que lá estão tirando o seu proveito. Infelizmente. Infelizmente, estão tirando seu proveito. E, ultimamente, a gente está tendo a outra dificuldade é fazer a frente com o Islã. O islamismo está crescendo. É o que mais cresce lá, o Islã? Está crescendo. Cresce mais do que o cristianismo? Muito mais. Muito mais. Agora a religião é o número maior da população. Tem maior número. No continente? No continente... E no mundo parece que o Islã cresce de forma absurda. No continente estão ganhando espaço cada vez mais. Por exemplo, na costa, o único país que não é o país islâmico é a Guiné-Bissau. O único país que não é? Islâmico, país muçulmano. Dominado pelo Islã é a Guiné-Bissau. Mas há tudo para que a Guiné seja um país islâmico. Então, os cristãos nesses países, eles sofrem por ter o Islã como uma religião oficial dos países? Por exemplo, nos países que não têm o Islã como oficial, os cristãos sofrem. Sofrem, por exemplo, na Nigéria tem um grupo chamado Boko Haram. Esse aqui aquilo lá é bem terrível. Bem terrível. Sofre perseguição? Perseguição, por exemplo, chegam numa igreja, botam fogo lá, tiram em todos. A Nigéria é muito... Norte da África, tudo é islâmico. E em Guiné, com esse crescimento do Islã, qual é o sofrimento que os cristãos têm? Por enquanto ainda não. Não tem? Não tem, porque o Estado é Estado de direito, democrático, não é? Mas sempre, sabe, eles lutam, eles recebem apoio, ajudam, há uma migração, eles têm muitos filhos e pronto, e também estão convertendo outras aldeias que não são muçulmanos, dando ajuda, dando apoio, esses se converterem ao Islã, e vão. Aí, por exemplo, você chega, faz o trabalho, não tem como dar o mínimo de subsistência, não é, naquela comunidade, pronto. Fica um pouco, às vezes chega um momento em que você fica de mão atada. Por exemplo, nós temos um projeto de fazer, não é, a escola naquela aldeia, porque eles andam, por exemplo, uma coisa de 4 quilômetros para ir para a escola. O ensino, vocês falam aqui colégio, sim, o ensino básico. É muito distante. Eu vou lá de monte, ir e voltar, é tão distante, imagine eles a pé. Então, se houver uma possibilidade, não é, um apoio de fazer uma escola, aquilo seria uma bênção. Eu diria que a igreja tem que andar de mãos dadas com as ações sociais. Porque quando você chega numa aldeia, não é, começa a entregar a palavra e ajudar. Por exemplo, a minha esposa é enfermeira. Às vezes eu levo ela com alguns equipes de médicos para irem prestar serviço de saúde, consultando a comunidade, de graça, dando medicamentos, a gente solicita pedidos para ajudar. E aquilo fica uma bênção, a comunidade acaba liberando os filhos, vindo, você começa a ganhar um pouco. A gente usa esse mês aqui para poder conseguir o resultado. Então, mas há uma dificuldade, não é? Questão do meios, e o Islã está crescendo muito. Mas, por enquanto, ainda não há nada de perseguição. Mas eles dificultam as coisas para os cristãos? Por exemplo, para um cristão assumir um cargo público, o cristão está precisando de uma liberação. É normal, junto com o Islã, eles liberam facilmente? Bom, por exemplo, não fica fácil. Logo a partida, não é? Os concursos, ou seja, se respeitasse
por via de regra, o critério para ingressar na função pública, a gente não teria esse problema. Mas, por exemplo, quando eles dominam uma instituição, é mais fácil, não é, eles facilitarem o que é deles do que o que não é deles. Mas não é assim visível, fácil, de forma oculta. Não é? Por senão, por exemplo, quem for lesado nessa perspectiva entra com ação reclamando o direito que ele assiste, não é para questão de justiça, porque a lei consagra a igualdade, sem discriminação de raça, sexo e tudo mais, está na lei. Na prática, vai se tentando fazer as escondidas, não é? Porque estão em boas posições, ocuparam bons lugares, obviamente. Mas vem cá, o Islã ocuparam boas posições, bons cargos, por eles serem capacitados e os cristãos não terem essa capacitação? Falta formação também. Eles ocupam, não é que assim aparecem do nada, não é? É porque eles têm a formação, e os cristãos não. Exatamente, eles investem muito na educação dos filhos. Investem, por exemplo, a maior parte dos filhos deles vão estudar na Europa. Por mais que a pessoa não tenha nada, ele vai investir que o filho estude e tenha uma formação. E os cristãos e as outras etnias? É mais questão de costume, tradição, lar, rituais e tudo mais. Não investem pouco. E quando chega num período de poder para concorrer para um cargo, não consegue concorrer com quem tem mestrado, com quem tem doutorado. Não consegue. Não é que, por exemplo, eles se identificam assim, não. Mas, por exemplo, sabe que o fulano é muçulmano. Então, qualquer uma coisa lá ligada ao coisa, tenta facilitar. Né? Não é que vem assim à tona, ao público, assim. Não é? Mas fácil de qualquer jeito. De alguma forma lá para facilitar o que é deles. Enquanto que os cristãos, falta de preparação, técnicos formados, incentivar jovens a estudar, formar, dedicar, ganhar posições e serem úteis a nível do ministério, por exemplo, não há. Mas então falta excelência também nos cristãos nessa questão? Obviamente que sim. Falta o investimento dos cristãos. Por exemplo, eu me disseram, olha, você não pode fazer direito. Pá. Quando eu quis fazer direito, disseram, olha, você não pode. O jovem de igreja é dedicado, se você fizer, você vai transformar em advogado de bandidos, defender bandidos. Eu precisava fazer direito. Eu não consigo me assegurar com a injustiça.